Boa noite, estamos hoje com essa postagem para conversar sobre algumas dúvidas frequentes que as pessoas têm manifestado pelo WhatsApp ou pelas mensagens aqui para nossa página. A primeira dúvida que eu queria abordar é uma dúvida que as pessoas em geral perguntam, que se eu sinto que eu não estou bem emocionalmente, ou que o meu filho, ou o meu marido, ou o meu tio não estão bem emocionalmente, eu devo procurar o psiquiatra ou o psicólogo? Então, para a gente responder isso, a gente tem que falar um pouquinho primeiro do que é o atendimento psiquiátrico e o que é o atendimento psicológico. E para falar do que é o atendimento psiquiátrico, a gente tem que falar, na verdade, um pouco do que é psiquiatria, que na verdade, é um conceito que, em geral, as pessoas não têm muito claro. Elas acabam indo ao psiquiatra por um sofrimento, mas elas não sabem exatamente o que esperar daquela consulta. A psiquiatria é uma área de interface, é uma disciplina dentro da medicina que ela está no entrecruzamento de vários ramos do conhecimento diferentes. Ela faz a interface entre as neurociências, entre as ciências humanas, no sentido da abordagem do psiquismo da pessoa, principalmente através dos recursos da fenomenologia. Ela também é tributária de elementos de linhas de psicoterapia que ajudaram a entender o desenvolvimento emocional humano, como a psicanálise, e ela também é tributária de áreas como, por exemplo, a sociologia, que nos ajuda a entender o grupo humano e como que a determinada cultura de determinado grupo humano se manifesta na vida psíquica daquela pessoa. Tudo isso para dizer que a psiquiatria, ela não é uma disciplina que se encerra só em um tipo de conhecimento. Por exemplo, se você pega cardiologia, toda cardiologia ela se baseia em conhecimentos do âmbito geral, bem geral, das ciências biológicas. Os exames são feitos para identificar funcionamentos biológicos do coração que estão ou não estão bem. O que o médico procura quando procura pela raiz de um sintoma, ele procura um funcionamento fisiológico que estejam não bem. Os sintomas, em geral, são explicados por problemas dentro da fisiopatologia, dentro do funcionamento fisiológico do aparelho cardiocirculatório. Então, dentro da cardiologia, a gente pode pensar que a gente anda mais ou menos dentro do âmbito biológico, do nível biológico do acontecimento total que é chamado ser humano. Na psiquiatria, não. Na psiquiatria, a gente também parte de bases biológicas, já que não existe um psiquismo sem existir um sistema nervoso central. A gente depende do conhecimento do funcionamento do sistema nervoso central, de como essas drogas, as drogas chamadas psicofármacos, agem dentro do sistema nervoso central, mas também dependemos de outros tipos de conhecimento, como conhecimento, por exemplo, da fenomenologia, algum conhecimento básico da fenomenologia para saber como apreender a vivência, a experiência psíquica da outra pessoa, como precisamos também de alguns elementos psicodinâmicos para entender, por exemplo, de determinados funcionamentos familiares. Enfim, na psiquiatria, na verdade, nós estamos lidando com uma disciplina de interface entre vários tipos de conhecimento humano. A psicologia, na verdade, ela é uma disciplina que dentro dela ela encerra várias aplicações diferentes do termo psicologia. Você tem a psicologia educacional, que vai pensar, né, na relação entre processos psíquicos e o processo de aprendizado. Você tem a psicologia organizacional, que vai pensar o funcionamento psicológico dentro de instituições. Você tem a psicologia, a própria psicologia propriamente do desenvolvimento. Você tem a psicologia clínica, que vai pensar linhas dentro de abordagens psicoterapêuticas para
ter uma incidência sobre o sofrimento psíquico, é, e por aí afora, como outras áreas também, a psicologia institucional, por exemplo. Quando a pessoa vai a uma consulta psiquiátrica, ela vai então falar com um profissional médico sobre determinado sofrimento psíquico, sobre determinada coisa que lhe traz um desconforto, ou sobre uma coisa que traz desconforto às pessoas que estão à sua volta. E esse profissional vai usar essas referências dentro das neurociências, dentro da neurobiologia, dentro da psicodinâmica, dentro da fenomenologia. Esse profissional vai tentar fazer uma apreensão do que se passa no psiquismo da pessoa que está procurando ajuda, vai tentar, a partir daí, fazer hipóteses diagnósticas, agrupando determinadas classes de sintomas, e a partir daí vai tentar chegar a uma hipótese diagnóstica de um eventual transtorno mental que esteja causando aquele sofrimento psíquico. A partir daí, ele vai fazer um projeto terapêutico que vai constar de uma abordagem psicofarmacológica, medicamentosa, quando necessária, de uma abordagem psicoterapêutica, não é? Quando necessário, de uma abordagem familiar, de uma abordagem sobre o funcionamento familiar, quando necessário, ou seja, a abordagem ela é tão multifacetada, ela é tão multidisciplinar quanto a própria abordagem da psiquiatria. Não existe psiquiatria sem pensar na multidimensionalidade do ser humano e as múltiplas dimensões do conhecimento necessários para abordar cada uma dessas dimensões. Como também não existe uma proposta, uma hipótese diagnóstica, uma proposta, sem pensar nos vários recursos que a psiquiatria tem para trabalhar com o sofrimento emocional, desde o psicofarmacológico, do psicodinâmico, da abordagem familiar, das abordagens educativas e tudo isso. Quando você consulta um profissional da psicologia, falando de um profissional da psicologia de uma maneira geral, não, por exemplo, de um neuropsicólogo que vai ter uma função específica dentro da abordagem da neuropsicologia para identificação de determinados funcionamentos cognitivos deficitários ou não. Mas quando você procura, de uma maneira geral, um profissional, um psicólogo, ele geralmente trabalha dentro de uma certa linha de tratamento, ele vai fazer uma hipótese ligada a essa maneira de ver o ser humano, ele vai fazer essa hipótese e vai tentar entender o sofrimento dentro dessa hipótese. Então, o profissional psicanalista, ele vai tentar entender dentro do pensamento da psicanálise, de que maneira aquela pessoa está, por exemplo, de que maneira que aquela pessoa está presa a determinada fase de desenvolvimento, quais os mecanismos de defesa que são predominantes na maneira de funcionar daquela pessoa, a personalidade dela, com que recursos conta para lidar com os conflitos psíquicos, os efeitos da sua história, dentro do seu psiquismo atual, incluindo não só a dimensão da consciência, mas o funcionamento inconsciente. Então, por exemplo, isso seria uma abordagem psicanalítica de um profissional dentro da psicologia. Abordagem que pode ser feita também por um médico que tenha a sua formação também dentro da psicanálise. O que acontece? A abordagem do psiquiatra, ela é mais no sentido diagnóstico e no sentido do tratamento, usando os vários recursos disponíveis, não só na medicina, mas na psicologia. A abordagem do psicólogo, ela, na verdade, não é tanto uma abordagem psicológica, pelo menos geralmente, né? Mas ela é mais uma abordagem de uma certa configuração psíquica que naquele momento aquela pessoa está vivendo e que pode estar trazendo sofrimento de alguma forma. Portanto, ir ao psiquiatra ou ir ao psicólogo são coisas diferentes, não é?
A minha maneira de ver, né, eu sempre sugiro que a pessoa, dentro de um sofrimento emocional, comece pela consulta psiquiátrica, já que aí vai se fazer uma hipótese de se existe um transtorno mental ou não, e de se é necessário o uso de ferramentas como os psicofármacos, além da psicoterapia. O próprio psiquiatra, vislumbrando o panorama geral que aquela pessoa apresenta dentro do seu sofrimento, ele mesmo vai pedir para que a pessoa procure um psicólogo, no sentido de procurar, dentro do tratamento pensado como um todo, de procurar um tratamento, aí sim, do ponto de vista psicológico, psicodinâmico, que venha de encontro às necessidades que vão ser identificadas nesse primeiro momento da consulta psiquiátrica. A consulta psiquiátrica e o tratamento psicoterápico, eles têm que ser sempre, eles têm que estar sempre conversando entre si, não é? Tanto o tratamento psicoterápico, ele vai fornecer mais dados sobre a psicodinâmica daquela pessoa, das suas relações familiares, das suas relações emocionais, os mecanismos de defesa que se repetem, as estruturas cristalizadas de repetição que aquela pessoa apresenta, e isso vai enriquecer a compreensão psiquiátrica do que acontece com aquela pessoa, como o psiquiatra vai poder falar para o psicoterapeuta o que é que está se esperando que aconteça com a intervenção com determinados medicamentos e os limites de até onde vai a ação de cada uma das medicações e até a partir da onde a gente conta não mais com as medicações, mas sim com o trabalho feito em psicoterapia. Essas duas áreas elas têm que se conversar, têm que trabalhar juntas. Na verdade, se a gente for ver a rigor, uma boa abordagem dentro dos tratamentos em saúde mental é impossível sem que se trabalhem juntos os profissionais componentes de uma equipe de saúde mental. Psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o assistente social em determinadas situações, ou seja, a enfermagem, ou seja, não dá para se pensar mais hoje num tratamento, num tratamento de transtornos mentais, principalmente os mais sérios, sem pensar na convergência dessas várias áreas de pensamento e na conversa entre esses vários profissionais. Isso é o início de uma conversa sobre isso, né? Devo ir ao psiquiatra ou devo ir ao psicólogo, mas nós pretendemos nas próximas postagens falarmos sobre algumas outras áreas que geralmente trazem dúvida, como por exemplo, se usar a medicação psiquiátrica sempre causa uma dependência, se usar a medicação psiquiátrica é uma coisa que só acontece quando os transtornos mentais são mais graves, se uma vez iniciado um tratamento psiquiátrico, se é para sempre, mas isso nós deixamos para as próximas postagens. Boa noite, a gente espera que vocês perguntem, né, ou via mensagem, né, ou via os comentários, que vocês perguntem coisas que foram levantadas por essas coisas que nós trouxemos hoje, para que nós possamos orientar as próximas postagens mais de acordo com as dúvidas que vocês trouxerem. Tá bom? Até a próxima, então. Boa noite.